16, 13 até o 20. Leamos então. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem: serei o Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aqui no momento do louvor, nosso irmão Fernando cantou uma música, sua autoria. Eu lembro que a primeira frase, não da música toda, mas a primeira frase tem momentos que só preciso saber quem tu és. É algo assim, né? Quem tu és. Isso é realmente o que faz toda a diferença na nossa vida. Saber quem Deus é, saber quem Jesus é. Na verdade, só com o conhecimento de quem Ele é, nós podemos também conhecermos a nós mesmos, as nossas necessidades, a fonte do suprimento dessas necessidades e, consequentemente, termos paz. Hoje, no ar livre, nós pregamos lá no Evangelho de João, no capítulo 9, que trata da cura do cego de nascença. Nós não vamos repetir a mensagem, o texto também conhecido dos irmãos, mas apenas para nos situarmos nesse contexto de saber quem Jesus é. Naquele texto há uma crescente. Quando os amigos perguntam quem te curou, foi um homem chamado Jesus. Um homem. Quando a coisa amadurece, os fariseus vêm, talvez ele tenha pensado um pouco mais, e ele diz: olha, quando perguntaram para ele: mas o que dizes dele? Aí o homem responde que é profeta, um homem profeta. Aí Jesus chega para ele e pergunta: o que diz? Crês no Filho do Homem? E aí ele retruca: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus diz: já o tenho visto, já o tenho visto. E é esse mesmo que fala contigo. E aí diz: eu creio que o adoro. Um homem, um profeta, um Cristo. No texto que nós lemos, nós vemos logo de início também uma confusão ou uma variedade de entendimentos, de sentimentos sobre quem era Jesus. Na verdade, isso vem de um tempo aqui no Evangelho. A gente que está expondo o texto, os irmãos estão acompanhando sobre o Evangelho de Mateus inteiro, nós vimos que por diversas vezes, quando Jesus curou, quando efetuou milagres, os fariseus e escribas diziam, não podiam negar o milagre, mas diziam que Jesus operava por meio de Beelzebul, o
maioral dos demônios, na concepção deles, na interpretação deles. Então, ele nem pergunta aqui para os seus discípulos quem dizem os escribas que eu sou, que dizem os fariseus que eu sou, que dizem os saduceus que eu sou, porque isso já estava bem claro. Esses homens entendiam Jesus como um falso profeta, entendiam Jesus, está vendo como Deus é misericordioso? Foi o Eduardo, não foi você, que pousou a barata, né? Foi o Eduardo, já pensou? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, está vendo? Domínio próprio. Domínio próprio. Você precisa ter esse domínio próprio aí também. Passou já, irmão. Irmãos, os escribas, os fariseus, os saduceus, tinham uma concepção de Jesus, que ele era um falso profeta, que ele era um impostor, que ele era um feiticeiro, que ele era um homem que operava pelas trevas. Eles queriam desacreditar Jesus de qualquer forma. Aí Jesus pergunta: o que diz o povo que eu sou? O que as pessoas dizem de Jesus? E aí, nós vamos ver que o conceito que tinha de Jesus é um conceito elevado. Nós podemos também afirmar que tanto quanto era elevado, era confuso, era disperso. A primeira descrição que os discípulos fazem, uns dizem que é João Batista. Possivelmente isso começou com o próprio rei Herodes, que havia, a pedido de Herodias, depois da dança da sua filha, pedido a cabeça de João Batista numa bandeja. E quando Jesus pregava e operava milagres, Herodes disse: olha, é João Batista que ressuscitou dos mortos. Ele veio me assombrar. Então alguns entendiam que Jesus era João Batista, que tinha ressuscitado, que Jesus era aquele homem que Herodes tinha condenado à morte. Outros, diziam eles, dizem que é Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Na verdade, há uma profecia lá em Malaquias que fala, que Elias viria, antes que viesse Elias, converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Então eles entendiam que Elias pudesse vir literalmente. Afinal de contas, Elias não tinha morrido, tinha sido arrebatado numa carruagem de fogo, mas Jesus vem, era o poder e o espírito de Elias, não era o Elias ressurreto, ou Elias que tivesse descido do céu. A outros chegavam Jeremias, que chorava pelo povo, ou algum dos profetas. Irmãos, o que os outros pensam de Jesus, o que os outros dizem de Jesus, por mais alto e elevado que seja o conceito, não resolve, não salva, não tem efeito para a eternidade. Muitas pessoas podem pensar bem de Jesus. Tantos são os que dizem que ele é um bom homem, um revolucionador social, é um homem revolucionário, é um homem importante, é um filósofo, é um filantropo, é alguém bom. Mas saber que Jesus é bom, saber que Jesus foi um bom homem, isso não basta para que você herde o reino dos céus. E é bem possível, e é o que a igreja faz hoje, é o que a pregação tenta e procura despertar. A pergunta de Jesus continua a ressoar: mas vós, quem dizeis que eu sou? Muitos cristos têm sido cridos, outros cristos que não são o
Cristo da Escritura, que não é o Jesus que a Bíblia apresenta, que não é o Verbo de Deus que desceu dos céus. Tantos Cristos foram criados, hipoteticamente, na mente das pessoas. Quantas vezes nós ouvimos, eu creio assim, eu entendo assim, eu penso assim, mas isso não resolve a questão da eternidade. O texto de João, no capítulo 7, na festa dos tabernáculos, Jesus ele responde assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É necessário crer em Jesus. Crer em Jesus como Ele é. Crer em Jesus como a Bíblia o apresenta. E não conforme a imaginação do homem fértil apresenta Jesus. A pergunta continua a ressoar e ela é pessoal. E você? E vós, perguntou-lhe, quem diz? Quem diz este o filho do homem? O filho do homem era um título messiânico, possivelmente embasado em Daniel, ele fala do filho do homem. É um título também de humildade, um com os homens. Ele veio para ser, nós estamos chegando na época de Natal, entre nós. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai. João, lá em Filipenses, Paulo vai dizer: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de homem, de servo, e reconhecido em figura humana, sofreu morte e morte de cruz. Ele se apresenta como o filho do homem. Agora, a confissão de Pedro, a declaração de Pedro é: tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nada menos do que isso. Conseguirá ou resolverá o nosso problema de salvação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É necessário confessar. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É isso Cristo, Filho de Deus. Você precisa fazer isso. E todos aqueles que fazem, que fizeram, que farão, porque Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta confissão recebe de Jesus a mesma declaração que Pedro recebeu, a mesma declaração que os apóstolos receberam. Haja vista que Pedro estava representando o colégio apostólico. Ele era como um porta-voz dos apóstolos. Ele era o mais espontâneo, mais intrépido, o seu temperamento, a sua personalidade fazia isso. E o que Jesus responde para ele é: bem-aventurado és, bem-aventurado és, feliz, mais do que feliz, plenamente feliz. Só entende, só alcança a felicidade, só alcança a bem-aventurança, só alcança a realização, só alcança os seus sonhos, só alcança a plenitude aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, se você pensa alto sobre Jesus, se você considera Jesus, se você é um amigo, como dizem por aí do Evangelho, isso não faz de você um bem-aventurado. Você continua sem experimentar
aquela alegria, aquela bem-aventurança, ou no linguajar paulino, a alegria do Senhor, a alegria que há em Deus, só se você confessar Jesus como Salvador. Mas isso não é nenhum motivo de glória para Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Você que está aqui hoje não é melhor do que aqueles que estão lá fora. Eu não sou melhor do que eles. Não, nós não somos. Porque Jesus chama Pedro pelo nome e coloca os dois nomes, Simão Pedro. E aqui é uma formalidade, mas há também um quê de humildade. Eu abro aqui um parênteses, talvez isso aconteça, tenha acontecido com você também, na sua infância, até hoje, né, dependendo da situação. Tem jeito das pessoas falarem conosco, que nós sabemos se a situação está boa ou está ruim. A minha família, mãe, meu pai, sempre me chamaram de José Henrique. Minha família José Henrique. Quando chamava José Henrique, é porque eu sabia que o negócio tinha entornado, né? Que as coisas não estavam doce. Simão Pedro. Simão Bar Jonas. A palavra aramaica Bar significa filho de. Então você, Pedro, é o filho de Jonas. Apenas um homem entre os outros homens. Por você mesmo. Você estaria confuso, como todos os outros. Você estaria andando por aí com toda a sua intrepidez, com toda a sua espontaneidade, com todo o seu temperamento, com toda a sua força, dizendo que é João Batista, que é Elias, que eu sou Jeremias, ou que eu sou algum dos profetas. Não foi a sua força, não foi o seu discernimento, não foi a sua reflexão, não foram as suas cogitações, não foi a sua percepção, não foi a sua inteligência, não foi nenhum predicado, não foi nenhuma qualidade, não foi nada que houvesse em você, não foi nada inerente em você, foi o meu Pai que está nos céus, é quem te revelou. Isso continua assim. Isso continua até hoje. A palavra de Deus vem e, segundo o profeta Isaías, não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. É uma Lídia que está lá entre outras, ouvindo o apóstolo pregar, e Deus abre o coração de Lídia, e como uma escama cai dos seus olhos. Não foi a inteligência, não foi a percepção dela, foi o Espírito Santo. Se o Espírito não revelar, se o homem não nascer de novo, se o coração não for quebrantado por algo superior a ele, que é o Espírito Santo, ele vai continuar duro, ele vai continuar com as suas próprias filosofias, ele vai achar que os seus pensamentos são melhores, ele não vai confessar que esse Jesus, o Nazareno, que esse Jesus, o carpinteiro, que esse Jesus, que era uma contradição para muitos, como Paulo diz, escândalo, loucura para os gregos, escândalo para os judeus, ele não vai entender que esse Jesus para nós, o que cremos, é poder de Deus para a salvação. Foi o meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana usa esse texto para dizer que Pedro foi o primeiro Papa. Nós não entendemos assim. Segundo historiadores católicos, já passaram pela Igreja 266 Papas. Mas o texto não fala disso. O texto não dá base para isso. Pedro mesmo se apresenta como um entre os
Jesus perguntaram para Pedro: Pedro, o que você entende? O que você entendeu do que Jesus falou para você? O que Pedro responderia? Nós podemos perguntar. E Pedro responde hoje ainda pelas suas cartas, pelas suas epístolas, pelas suas declarações, por aquilo que ele viveu no Evangelho. Por exemplo, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 4, ele diz que Cristo é a pedra que vive. No versículo 5 ele diz também: assim também vós mesmos, com pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes a Deus sacrifícios espirituais agradáveis. Não só Pedro. Pedro é pedra? Sim. Nós também somos pedras que vivem para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Não há nenhuma primazia, não há nenhuma superioridade. Ah, sim, Pedro estava em evidência. Pedro foi um apóstolo. Pedro foi um dos fundamentos da igreja. Dois, porque a Bíblia fala do fundamento dos apóstolos. Há um jogo de palavras. Alguns entendem assim, outros estudiosos pensam de outra maneira, mesmo entre reformados, mas parece que há um jogo de palavras entre Petros e Petra. O nome Pedro é Petros, e Petros é um fragmento, é um pedaço, é algo tirado da rocha, é algo menor que a rocha, e a rocha é Cristo. Cristo é a pedra, é Petra. Tu és um fragmento, mas a pedra sou eu. A pedra é Cristo. A pedra é Cristo. E ele diz assim, ele não diz sobre essa pedra aí, edificarei a minha igreja, mas ele diz sobre esta pedra, falando de si mesmo. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra vós mesmos, com pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de ofereceres um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício espiritual agradável, aceitável a Deus. Podemos ver também o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo, no versículo 11, vai dizer assim: porque ninguém pode colocar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Cristo. A Bíblia precisa ser interpretada no seu todo. O fundamento é Cristo. O fundamento é o Senhor Jesus. Alguns entendem, e essa é uma boa possibilidade também, que essa pedra não é um Pedro. O Pedro pecador, o Pedro é tão vulnerável, o Pedro que numa hora está dizendo: eu vou contigo, você não dá sobre a água, e o outro está afundando, e salva-me, Senhor. O Pedro que uma hora está dizendo: se todos te negarem, eu não te negarei, depois está lá praguejando que não conhece Jesus. O Pedro que nessa passagem, você não precisa ir muito longe, é só continuar lendo aí, Mateus 16 mesmo. Se numa hora Jesus diz que Pedro é bem-aventurado, que Deus revelou isso a Pedro, e agora ele vai edificar a igreja sobre Pedro, diz que é a confissão de Pedro. Mas logo depois, Pedro, quando Jesus disse que não conte nada para ninguém, não vamos despertar a ira antes do tempo, porque o Filho do Homem vai morrer, vai ser crucificado. Aí Pedro começa a repreender Jesus. Talvez você achava que estava com a bola muito alta, né? Começou a repreender Jesus. Senhor, tem misericórdia disso, não te acontecerá. E aí Jesus disse: arreda-te de mim, para trás de mim, Satanás, que cogita das coisas dos homens e não de Deus. Quando Pedro fez o Cristo, Pedro é bem-aventurado.
essa confissão. Eu vou edificar a minha igreja. Nos entendem assim. Mas é sobre Cristo, sobre Jesus, que a igreja tem sido e continuará sendo edificada. Há um outro detalhe nesse versículo que precisa de explanação, precisa estar bem claro na nossa mente. Com certeza ficou impregnado na mente de Pedro, na mente dos apóstolos, e parece que hoje alguns têm esquecido disso. Ele disse assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não é a igreja de Pedro, não é a igreja de Tiago, não é a igreja de Paulo, não é a igreja do pastor, do bispo, da irmã de oração, não é a igreja de ninguém, a igreja é de Cristo. E lá em Atos, no capítulo 20, se não me engano, no versículo número 28, o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, para pastorear a igreja do Deus vivo, ele falando para os pastores, falando para os bispos, ele diz: atendei por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos, para pastorearmos a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja não é do homem, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Arthur Robertson, ele comentando esse texto, ele fala que a ênfase não está em tu és Cristo versus tu és Pedro, mas sim na revelação. Assim como o Pai te revelou, eu também te revelo, que eu edificarei a minha igreja. Ele tem edificado a sua igreja. Passa o tempo, em perseguição, em cima de perseguição, problemas doutrinários, apostasia, escândalos, quantas tribulações, e a igreja permanece, porque a sua base é Jesus, é Cristo, é o Senhor. Na verdade, em toda a Escritura nós vemos que é sobre esta pedra, e Pedro ensina isso, que nós estamos edificados. Quem estiver edificado sobre essa pedra, firme. Agora, sobre quem essa pedra cair, vai ser esmigalhado, vai ser esmagado. A pedra é Jesus. O profeta, o salmista, já dizia isso: que deram pela rocha, que é mais alta que eu, tira do tremedal de lama e coloca sobre uma rocha. A rocha é Cristo. E estando em Cristo, nós estamos inabaláveis. Também te digo, Pedro, sobre esta, não essa, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Alguns pensam, irmãos, nessas portas do inferno como sendo uma arma de ataque do diabo. Primeiro, porta nunca foi arma de ataque. Você pega a porta e dá uma portada dele. Porta normalmente é arma de defesa. Você está trancado, está preso ali. Não está se referindo a isso. O inferno aqui é Hades, o lugar dos mortos. Jesus é aquele que vence a morte. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Cristo. Podemos pegar no estado de Paulo lá, em morte, em vida, em anjos, em principados, em coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A morte até tentou, Jesus foi morto 3 dias, mas como que a morte poderia segurar o Senhor da vida, o Deus da vida, aquele que de eternidade a eternidade é? A morte não prevalece. Nós não estamos vivendo assim como coagidos.
Nós somos a igreja do Deus vivo. Indo um pouco mais à frente, avançando um pouquinho mais, até para pensar nessa questão de Pedro em si, ele fala assim: eu te dou as chaves dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Chave é símbolo de autoridade. Pedro, Pedro, ele foi um apóstolo que pregou lá no Pentecostes, e 13.000 pessoas se converteram. Depois da cura do paralítico, ele se prega mais uma vez ali, a entrada na porta do templo, a porta formosa, e o número sobe para 5.000. Ele foi um protagonista nisso. Ele pregou a Jerusalém, Judéia, Samaria, pregou aos gentios, como a Cornélio. Pedro foi o expoente, em que abriu a porta do reino aos judeus e aos gentios. Mas isso não é supremacia, ele sempre se apresentou como muito certo. Foi repreendido por Paulo, foi enviado pela igreja. Em Atos a gente vê Pedro sendo enviado. Quem presidiu o primeiro concílio da igreja, se você lembra disso, Atos 15, foi Pedro? Não foi Pedro, foi Tiago. Uma coluna da igreja, um Pedro. Mas as chaves do reino dos céus, essa chave foi dada aos outros apóstolos também. É só você ir lá para Mateus 18, que ele diz: olha, tenho-vos dado a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Quando 2 ou 3 orando concordarem em meu nome, assim será feito no céu aos demais apóstolos. Agora, uma autoridade definitiva, uma autoridade como Senhor da igreja, essa chave, esse poder, nós somos apenas representantes deles, todos nós, pensando no sacerdócio universal dos crentes, mas aquele que detém todo o poder é o Senhor Jesus. Se você abrir lá em Apocalipse, capítulo 3, carta à igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja em Filadélfia diz: aquele que é a verdade, eu tenho o poder, a verdade, a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. É o versículo 7, capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aplicação para a nossa vida. Não importa o conceito dos outros Senhor Jesus. Não importa hoje e não vai importar naquele grande dia. O que importa é o conceito que você tem de Jesus. E não importa seja qualquer conceito. Tem que ser o conceito verdadeiro. Não aquele revelado por homens, mas aquele que foi revelado por Deus. Se Deus te revelou, se Deus mostrou para você, pela Bíblia, pela palavra, quem é Jesus, se você confessou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você é salvo pelo Senhor Jesus, que você confessou com seus olhos. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode crer se o Pai não revelar. É isso que cremos, é isso que a Bíblia ensina. Por isso rogamos que Deus, em sua infinita misericórdia, continue abrindo olhos, continue revelando e continue acrescentando a igreja que não é nossa, a igreja que é dele. E por
isso nós cuidamos com afinco, com dedicação, aqueles que vão sendo salvos. E é crescente aqueles que vão sendo salvos. Lembrar que a igreja é dele, vou edificar a minha igreja. Todos nós somos despenseiros dessa multiforme graça de Deus, pregando o Evangelho, anunciando Jesus, orando uns pelos outros. Mas nunca se esqueça, meu irmão, que não é você que edifica a igreja, não é você que mantém a igreja de pé, porque às vezes na nossa soberba a gente acha que é tão espiritual, é tão bom, é tão dedicado, que somos nós que edificamos a igreja de Cristo, que somos nós que mantemos as coisas funcionando. Alguns batem no peito e dizem: ah, se não fosse eu, ah, se não fosse o Senhor Jesus. A igreja é dele, é ele quem edifica, e é por isso que as portas do inferno não prevalecem contra ela. E ele tem a chave está nas mãos dele. Ele que fecha e ninguém abre, e é ele que abre e ninguém fecha. Nós vemos muitas portas abertas, Deus abriu uma porta, mas lembra que Deus fecha também. Até em Atos do Apóstolo a gente vê que os discípulos queriam pular e o Espírito de Cristo resistia. E quando ele fecha, não adianta oração, não adianta jejum, não adianta corrente de 70, de 100 dias, seja o que for, não abre, porque ele é o que tem todo o poder nos céus e na terra. Pensa conosco, basta que nós o sirvamos com espírito contrito, com alma e coração voluntário. Lembre-se, você é um bem-aventurado, porque aquilo que está oculto a tantos outros, Deus revelou para você. Você um dia entrou na igreja e o Espírito Santo tocou no seu coração, e você pôde entender que Jesus Cristo é o Salvador. Então, não deixe de lado toda a tristeza, toda a angústia, toda a amargura, que você é um bem-aventurado, porque crê em Jesus. Que Deus te abençoe ricamente.